Olá, pessoal. Mais um sextou hoje com a presença de Moab. Ele que tem uma experiência de vida, vai contar um pouquinho para a gente a trajetória dele, as superações, né? Ele é técnico em independência química. Então, hoje nós vamos trazer informações de alguém que viveu, né, esse mundo e conseguiu sair e superar. Então, ele hoje é inspiração e exemplo. E vou começar, Moab, para você se apresentar. Como você se apresenta hoje, Moab Ribeiro? É, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a oportunidade, a Tribuna do Sertão, a você, Vanessa, por permitir que a gente fale um pouco sobre o nosso trabalho. Hoje, o Moab é como você falou, um vencedor. Não que eu me veja como um vencedor, mas graças a Deus as pessoas me veem dessa forma, né? Filho de Zaqueu Leão de Vasconcelos e de Maria Lúcia Ribeiro de Vasconcelos. Meu pai foi um dos grandes empresários da cidade e, ao entrar na droga no começo da década de 90, a droga me levou a morar na rua em Maceió, me levou a passar fome, me levou à prisão, né? E, para honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui contando a história e tentando fazer esse trabalho de prevenção, né, para que outros não venham a passar pelo que eu passei, né? E estamos aí. Moab, quanto tempo? Foi década de 90, então, assim, tem um espaço de tempo longo até hoje, até de informação, né, de como as pessoas veem alguém que entra nesse mundo nos dias atuais. E antes, o foco de fato, até para iludir, vamos dizer assim, que não se tinha muita informação, se tinha o convencimento. Isso. Então, as pessoas que eram procuradas para entrar nesse mundo eram pessoas que eram da alta sociedade, que tinham um poder aquisitivo grande, porque podiam sustentar o Isso. vício, né, e sustentar toda essa logística, né, deles também, que não é só usar, é ter todo, né, fazer É, todo o trabalho que eles querem que pra- faça, de você buscar novas pessoas para entrarem nesse mundo do vício isso se torna uma rede, né? e isso e de manter ali, né? Sempre como se fosse um trabalho mesmo ali, né? Em Uhum. segundo plano, mas que não deixa de ser. Então, como que foi essa experiência para você naquela época? Vanessa, na época que eu comecei, né, estudava no melhor colégio da cidade e foi busca de aceitação, né? Tentando me inserir em uma turminha, digamos que a turminha que andava com as meninas mais bonitas, a turminha que frequentava as melhores festas, entendeu? E apesar eu ser era um jovem, tinha acesso a carro, meu pai, minha mãe, né, saía de carro no final de semana, na época o Ponte de Palmilha era a Praça da Independência, e daí fui experimentar e infelizmente me viciei, certo? Dessa época, da década de 90 para cá, eu passei 20 anos no mundo das drogas. Comecei com a maconha, Qual a idade você tinha nessa 13, época? 13 12, anos. 13 anos, né? Comecei a usar apenas finais de semana, né? E dos finais, apenas aos sábados à noite. E depois tinha os matinês no domingo no Aeroclube, passou dos sábados e aos domingos. E daí passou a ser todos os dias à noite. E daí dormia, usava para dormir e acordava para usar. Então, dependência química é isso. A maconha já não fazia, já não me trazia mais o prazer de outrora, passei para cocaína. Tinha uma boa condição financeira na época, né? Cheguei até a trocar carro em cocaína. E depois de anos usando cocaína, fui para o crack, que aí sim, fundo do poço. Cheguei a trocar roupa, a ser piloto de fuga, cheguei a ser preso, cheguei a morar na rua. Enfim, e em um desses tratamentos,
mas na clínica Árvore da Vida, uma das melhores clínicas do Nordeste, que é aqui no nosso estado, na cidade de Paripueira, foi falado, né, números da OMS, que a cada 100 dependentes químicos, apenas 3 conseguem parar de usar. 97 voltam ao uso no primeiro ano. Isso é assustador, né? Então, eu roguei a Deus naquele momento, né? A partir daquele momento que eu vi aquilo, as minhas orações eram para que eu fosse um daqueles 3. Eu não aguentava mais sofrer, não aguentava mais fazer minha mãe sofrer, meus filhos sofrerem. E a gente vive numa sociedade preconceituosa. É tanto que eu tenho anos em recuperação e até hoje eu sofro preconceito por algumas pessoas. Né? Porque é bem mais fácil eu apontar o seu erro do que lhe aplaudir com um acerto. Essa é a humanidade. Então, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de encontrar o caminho da recuperação. E eu fui buscar conhecimento, estudar no primeiro momento para saber mais sobre o meu problema. E fui para São Paulo, fiz o curso técnico no FEBRACT. Posteriormente, já em Alagoas novamente, fiz outro curso técnico pelo FEBRACE, né, que são 2 instituições muito respeitadas e reconhecidas em todo o país. E a gente está aqui hoje. Eu venho falar para você, Vanessa, e para você que está nos assistindo nesse momento. É de extrema necessidade, você pai, você avô, você mãe, que hoje, na nossa rede de ensino, pública ou privada, exista esse trabalho de conscientização e de prevenção. Na minha época, o jovem era muito mais difícil de se influenciar do que o jovem de hoje. O jovem de hoje, Vanessa, não sabe o que é jogar bola, não sabe o que é estourar a cabeça do dedo, jogando bola na rua. As meninas de hoje não sabem o que é pular elástico, como se era comum de se ver antigamente. Entendeu? É tudo preso a um celular, né? Trouxe muitos benefícios, mas também acompanhado de muitos malefícios, de muitos pontos negativos para a formação do ser humano. Esse estágio inicial, né, que você começou, influências, amigos, para se inserir justamente nesse mundo, né, de ser visto assim, que se eu não estiver errada, na época, quem participava desse meio era considerado os playboyzinhos, né? Isso, Então, assim, não isso, era isso. uma palavra pejorativa de Era dizer, motivo de ah, status. Naquela época era exatamente, motivo eram de status. status, exatamente. O que, com o passar do tempo, veio, né, ultrapassando os limites e as consequências do usuário, né? Desde familiar, né, os conflitos familiares, como também essa questão do preconceito. Então, para o início, o Moab lá que iniciou, para ele chegar a morar na rua, levou um tempo, né? E levou muitas cabeçadas, vamos dizer assim, muito problema, né, para Sem dúvida. enfrentar. Então, como foi esse período seu, de ter que ir para a rua, você, Moab, filho de Zaqueu e Lúcia, referências aqui na cidade como empresários, né, pessoas com o aquisitivo elevado, e ter que ir parar, né, nas ruas justamente por consequência das drogas. Vanessa, era um conflito eterno dentro de casa. Seu pai já tinha falecido nessa Já, época, meu né? pai já era Ele falecido. tinha. Quantos anos você tinha quando ele Quando faleceu? meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. 15. Então, meu pai faleceu no carnaval de 1993. Eu fiquei com 15 anos. Eu fazia uso de maconha na época. Enfim, e fui para cocaína, como eu falei anteriormente, depois o crack. E dentro de casa virou uma situação insustentável, né? A rua virou a minha casa e minha casa virou o tormento da minha vida. Porque
Essa é uma característica da dependência química. Você se fecha, no seu mundo é você e a droga, e não enxerga a destruição, a autodestruição que você, a autossabotagem, na verdade, que você está fazendo consigo mesmo, né? Eu tenho 1,80 m, cheguei a ter 58 quilos. Eu era muito magro. Aí você não se preocupa em vestir uma roupa, se vestir bem, você não se preocupa em cortar o cabelo, você não se preocupa em tirar uma barba, né? Você não se preocupa em arrumar uma namorada, a ter uma vida social como qualquer outra pessoa. Não, vamos pro barzinho, vou não. Vou ficar em casa trancado usando minha droga. É o refúgio para tudo. Então, isso é muito difícil. E eu me considero, de certa forma, um vencedor porque eu consegui sair disso, né? Graças, graças a Deus, Deus colocou para minha mulher ali, atrás das câmeras, uma pessoa incrível na minha vida, sabe? Entende tudo que eu passei. Até hoje eu tenho tive depressão, tenho crise de ansiedade, que são sequelas do uso de droga, né? Imediatismo é uma sequela do uso da droga, da dependência química, né? E eu sei que para ela não é fácil de lidar, sabe? Mas é algo que tem que ser superado e tem que ser trabalhado, porque eu jamais deixarei de ser um dependente químico. É como uma diabetes, você controla, você não cura, você controla. E essa é a doença da dependência química. Álcool, droga, medicamentos sem receita. É uma dependência química, é uma droga como qualquer outra, né? E a minha luta, né, não é só eu acho como você falou lá no começo, né, que muita coisa que eu falo não é o que eu ouvi, é o que eu vivi, eu senti na pele. Não foi história que ninguém me contou, não. Eu vivi isso, né? Para morar na rua, eu ser herdeiro de do maior imóvel de Palmeira, do centro de Palmeira dos Índios, e fui embora de Palmeira para Maceió e fui morar na rua. Isso era no auge da sua dependência? Isso. Já viciado em crack. Fui piloto de fuga, né? Na turma, no bairro onde eu andava. Tinha matadores de aluguel, tinha traficante. E o cara dizia, sabe pilotar a moto? Sei. Tem um cara para eu matar em tal canto. Tu pilota a moto, já tem alguém lá olhando. Na hora que ele ia encontrar o cara, ele vai mandar, vai ligar, vai dizer, ó, tá aqui em tal canto. Roupa tal, camisa tal, cor tal. A gente vai, você para a moto de lado, eu não vou nem descer da moto. Mato e a gente vai embora. E eu vou lhe dar tanto. E eu dizia, não me deem dinheiro, não, me deem droga. Então, sou grato a Deus por estar aqui hoje, sabe? Porque eu vou lhe ser sincero, nem eu acreditava que podia chegar. Fiz 48 anos recentemente e eu não acreditava que chegava à cidade. Como foi sua infância e juventude, assim, o Moab? As lembranças que você tem, né, desse período de ensinamento, convivência com a família, Cara, minha infância em si foi a infância do dos sonho de sonhos. qualquer criança. Eu tinha tudo o que eu queria. A única obrigação era estudar. Com 11 anos, meu pai me deu um cavalo. Eu sempre fui um grande apaixonado por vaquejada. Até hoje crio o cavalo. Dediquei a minha vida ao cavalo. E sou grato a Deus porque o cavalo, de certa forma, me resgatou. Foi minha paixão pelo esporte vaquejado e pelo cavalo que me resgatou. Eu precisava de uma motivação. Poxa, eu vou parar de usar droga, eu vou fazer o quê? Só é o que eu sei fazer, só é o que eu faço na minha vida é usar droga. Eu vou parar e vou fazer o quê? Então busquei. O cavalo me puxou, né? Hoje trabalho com assessoria, MR Assessoria, graças a Deus a gente conquistou nosso espaço no mercado, né? Trabalha como assessor em leilão,
em assessores venda direta, sou um pequeno criador, tenho uma pequena propriedade, alguns animais voltados para a reprodução, mas o meu foco hoje é fazer com que nossa juventude, Vanessa, não vá por esse caminho. Então, isso você pegou como uma missão, né? Sua. Isso. Nas Escrituras, Jesus disse aos discípulos: faz do teu irmão a minha imagem e semelhança. E se ele atendeu o meu pedido quando eu disse que ele permitisse que eu fosse um daqueles três. E ele permitiu. Então, para mim, a única forma que eu tenho, eu sou um grão de areia nesse mundo enorme, gigantesco. Quem sou eu para retribuir algo a Deus? Mas a forma que eu tenho de retribuir a graça gigantesca que Ele me deu, foi me devolver a minha sanidade, é ajudar. Porque hoje um tratamento, em uma clínica particular, por exemplo, custa R$ 6.000 por mês. É uma realidade muito distante da maioria da população da nossa cidade, por exemplo. Né? Então, eu faço um apelo a você, diretor de escola, você, coordenador, a você, secretária de educação do município, que nos abra espaço para que a gente possa expor a minha vida, expor o meu conhecimento como profissional da área, para que outros jovens não venham a seguir por esse caminho. Porque, infelizmente, poucos conseguem voltar. É aquela história de evitar, né, a primeira experiência. Sem dúvida, evite o primeiro golo, né? A gente hoje tem... Eu sou membro de AA, sou membro de NA, né, que são irmandades paralelas, né, andam em conjunto. Né? NA é drogas ilícitas e AA é o álcool, que por incrível que pareça é o dependente mais difícil de ser tratado. Eu acredito que pela facilidade de adquirir, né? De adquirir, A substância. exatamente. É Sim. mais aceitável, talvez, né, Isso. na sociedade. Você vê alguém num bar bebendo, diferente das pessoas que Isso, você bebem vai para uma padaria socialmente. comprar pão, Exatamente. tem lá a Lá bebida, né? você consegue tomar uma cervejinha. Ali, para você ver, que você percebe já, quando uma pessoa está ali bebendo socialmente, você consegue observar. E quando é uma pessoa que já está ali naquela dependência, né? A Isso. fisionomia muda, o comportamento também é diferente. O que a gente consegue perceber também, uma pessoa quando ela começa a usar entorpecentes, Isso. né? A primeira coisa que você percebe é o olhar, o comportamento. Se a pessoa nunca tinha tido uma experiência e você já conhecia aquela pessoa, Você por nota trás das drogas, né? Assim, isso. sem Você usar, começa você começa a notar algo estranho. Às vezes fica calado, o olhar é, fica um pouco perdido. começa a evitar certas situações Exatamente. onde a frequentar certos lugares que era de costume frequentar, né? Isso. Você começa aí, vai deixando, vai deixando. Quais foram, né, na verdade, as maiores dificuldades que você viveu por ser usuário? Aquela que você olha assim, não gosto nem de pensar, mas que aqui você vai abrir assim seu coração para poder contar como uma forma de experiência, para que as pessoas não passem pelo que você passou. Cara, você chegar num ambiente e 60 ou 70% das pessoas que estão naquele ambiente se retirar. Você viveu isso. Vive. Baguda d'água. Você já era usuário? Na Já. época você era usuário. Isso. E eu cheguei no Baguta d'Água, um dia de domingo, tinha 11, 12 mesas. E eu cheguei, sentei, e 7 ou 8 mesas pediram a conta, simultaneamente. Foi uma coisa que foi muito notória, entendeu? Qual foi a sua reação? Sim, porque o choque, Não, eu entendi, né, e fiquei muito mal naquele momento, apesar que todas as pessoas que pediram a conta passaram na minha mesa para me cumprimentar. Vem pro Moab, tudo bom e tal. Meus primos, meu pai, minha mãe, né? Nossa família, é uma família muito conhecida, muito bem relacionada aqui na cidade. Mas eu sabia que aquilo era por conta da minha chegada.
né? Você passa a ser mal visto, você passa a ser uma pessoa inconveniente, vamos dizer assim. Indesejável seria a palavra mais correta. Sim. O que você intitula como perda, assim, nesse período? Sendo de amizade, algo que você tinha relacionado à família e que por estar nesse meio das drogas mesmo, você perdeu. Talvez você nem tivesse percebido, percebeu ao longo, né, do tempo, que você não tinha mais aquilo ali sendo apoio ou amizades. Vanessa, eu acho que o que tem. Eu perdi dinheiro, mas dinheiro é coisa que vem e vai, sabe? Eu acho que o que eu perdi de mais valioso na época de uso de droga foi o respeito das pessoas, certo? É você se sentir como se você tivesse uma doença contagiosa. Tá uma turma de pessoas e você chega com as pessoas, e aí, tudo bom, velho? Tudo bom? Mas tu tá bom? Vou ali. E você nota, todo mundo daqui a pouco você tá ali sozinho de novo. Isso me machucava demais, sabe? E mais uma vez eu vou falar. A minha criação foi a moda antiga, vamos dizer assim. Né? A gente era criado para ser forte. É, exatamente. Então Resistente, né? eu imagino essas crianças, esses jovens de hoje, que levam um grito do pai e entram em depressão, passando por uma situação como essa. Para e faz uma reflexão sobre isso, né? Porque eu fiz coisas e levei uma lapada de cinturão e no dia seguinte nada mudou. No café da manhã meu pai me disse, da próxima é 10 vezes pior. Não faça de novo não, que a próxima vai ser 10 vezes pior. E se aqui tá ruim, meu filho, pega o que é seu e pode ir embora. É uma criação raiz, né? Entendeu? E hoje não. Hoje é muito mimimi, muito dengo, muita mãozinha na cabeça, né? E será que essa juventude Preparada. tá preparada para suportar uma situação como essa? Será que essa juventude está preparada para assumir a responsabilidade? Hoje você não tem pai, hoje você não tem mãe, e você sabe hoje o que é, você tem que enfrentar. Não tem opção, não. É, Não tem outro caminho. Ah, você é forte. Cara, eu não sou forte. Eu não tinha outra opção. tem que A ser única forte. opção Tem que eu que ser tinha forte. era ser forte e Verdade. seguir. E sabe que antes de viver, qualquer experiência antes da gente viver, a gente não consegue imaginar que consegue. E até se acha fraco. Ah, eu não suportaria, né? Você só vê mesmo de fato, como é o seu caso, é um grande exemplo. Você não acreditava que você sairia, mas você saiu. Então, hoje, você olhando para trás, você consegue entender e perceber que a força que você teve para você sair daquele mundo ali. Que é, você foi um privilegiado, porque você teve força de vontade. Isso. E quantas pessoas que querem, mas não buscam sair, né? Por N motivos. Alguns por falta de incentivo, de alguém que converse, que escute, né? Outros se revoltam justamente porque não tem esse outro lado de alguém ouvir, falar e dizer, eu Hoje, acredito, confio em você. Então, hoje, Vanessa, as pessoas preferem criticar. isso. Em vez de. Às vezes o cara só quer um ombro para chorar, o cara só quer uma palavra de apoio. Cara, não vai ser fácil. E eu digo aqui para você, usuário, que pode estar nos assistindo nesse momento, não vai ser fácil não, cara. Eu tenho anos já em recuperação sem usar droga alguma e até hoje eu sofro. Se eu disser a você que eu não sinto vontade de usar, sinto. Eu sinto. Eu já me peguei a acordar às 3 da manhã com gosto de cocaína na boca e dizer, meu Deus, joguei tudo que eu construí até agora fora. E você senta na cama e quando olha do lado tá ela dormindo. Foi apenas um sonho. Aí você vê, né? Quando se fala em droga, num momento como esse, que a gente tem que relembrar certas
situações, vem o cérebro humano, ele traz as boas lembranças. Da época do mundo da droga para farra boa que eu fui, sabe? Em mansão na Barra de São Miguel, de pai de colegas meus, em farra regada a uísque, a camarão, a lagosta, e a muita cocaína, né? Mas cabe a mim lembrar o Moab dormindo na rodoviária de Maceió, Sozinho. sozinho, na chuva, com frio, com fome, né? E encontrei a esposa do meu tio, tia do Ciné, mandar até um abraço para ela. Pai do Tarcísio Luiz, que é dentista aqui, que atende aqui na cidade. Diogo, que é bombeiro, Rodrigo, meus primos. Né? E encontrei tia do Ciné e ela chorou quando me viu. Disse, meu filho, você não sabe onde eu moro? Sei. Quando tiver com fome, vá lá. Esse encontro foi casual, assim, Casual, nada casual, combinado. Ela nada, não sabia que nada. você estava lá. Se eu soubesse que ela estava lá, eu tinha me escondido. Eu não queria que ela viesse, eu todo Isso, né? sujo. Mas essa é a vida do usuário de droga. E o pior, de um doente, você passa a ser um criminoso. Porque a sua vida gira em torno da droga. E não tenha dúvida que você é capaz de fazer qualquer coisa. A mulher se prostitui, o homem vai roubar, vai matar, para ele conseguir a droga de preferência. Ou seja, de um doente, de um cara que está sofrendo com dependência química, um problema da dependência química, ele passa a ser um criminoso. Então você até pode ser que vá parar numa prisão, por exemplo. A gente costuma falar que é 3C. Clínica, cadeia ou cemitério. Então, eu só rogo a Deus que essa juventude escute, né? Se não for a mim, procure um profissional. Hoje a gente tem acesso à informação com o telefone. Pesquisa aí 12 passos de narcóticos anônimos, né? Procura redes sociais de clínicas de tratamento à dependência química. Que muitas vezes você não é um dependente químico, mas são muito poucas mesmo as famílias que não têm um dependente químico, seja um parente de primeiro ou de segundo grau. Será que você vai dar atenção ao problema desse cara depois que ele tirar a própria vida? É tarde. Não adianta, não. Aí vem o peso na consciência. Podia ter ajudado, mas o cara tirou a vida. Se matou, se enforcou, tomou veneno. Felizmente, eu já vi diversos casos como esse. Eu acompanhei, fui AT, que é acompanhante terapêutico, de um adolescente em Arapiraca, filho de um dos grandes empresários de Arapiraca. A gente fazia esse trabalho. Eu ia segunda, quarta e sexta. E eu sempre disse ao pai, seu filho precisa de um internamento. Enquanto ele estiver comigo, ele não vai usar droga. Qual era esse acompanhamento? Qual era a finalidade, né? E a sua O função? pai não queria que o filho, internar o filho. Sim. Sociedade, Vanessa, sociedade. Que não paga sua água, sua luz, não paga seu O bujão, que não vão dá a sua falar, né? feira, mas você está preocupada com o que ela acha. A sociedade. Não, Entendi. mas o que é que vão falar? Meu filho internado? E eu digo, quando o senhor descobriu que ele usava droga, todo mundo já sabia. Não Foi o tenha último, dúvida né? disso, Foi não. o último a saber. Então, o que vai falar, todo mundo já está falando. Não, ele vai perder um ano de escola. O senhor está pagando, mas ele não vai passar de ano, não. O senhor sabe. Não, mas vamos. Aí já existiam as desculpas, né, do pai, né? Buscando desculpa, É. o motivo de não ter Não, enfrentado. porque, Vanessa, tem as coisas que precisam ser feito. Realista, Você é né? mãe, vai doer? Vai. Mas as suas lágrimas hoje poderão lhe trazer sorrisos amanhã. Né? Você vai chorar hoje porque vai ver um filho desesperado sendo internado. Seu filho vai lhe odiar porque é um internamento involuntário e ele não quer ir de livre e espontânea vontade. Aí vem dois caras do tamanho do mundo, malhadão, com cada bração, bora, meu irmão, vai para a clínica.
E segura cada um em um braço e leva, acabou. É uma clínica involuntária. Você vai ter que passar 6 meses, o tratamento é 6 meses. Né? Eu passei por 3 tratamentos desse. 2 de 6 meses, um em São Paulo, outro aqui em Paripueira, na Clínica Árvore da Vida, e mais outro de 3 meses também na Árvore da Vida. Meio que uma reciclagem, né? Mas é que tá. Como você perguntou, meu trabalho de acompanhante terapêutico era tentando plantar a semente da recuperação na mente daquele adolescente. Mas como o companheiro falou, em off, aqui antes da gente começar, o fundo do poço é a pior situação, mas também uma das melhores para que você enxergue certas coisas. Então, como é que o cara tem fundo do poço, cara? Você tem um carrão à sua disposição, você tem um cartão com 15, 20 mil de limite. Era o que o pai dele fazia comigo e ele. Só não deixa ele usar droga. Vá para onde ele quiser, coma o que quiser, compra o que ele quiser, tá aqui o cartão. Então, senhor fulano, isso não vai funcionar, não. Interne. Interne. O cara já tinha vendido notebook, já tinha vendido bicicleta, né? Enfim, o pai é um grande empresário, mas começa a desaparecer as coisas em casa. Porque nem toda hora você pediu R$ 500 a seu pai, agora de manhã. À tarde vai pedir mais 500. Oxê, R$ 500 hoje eu passo a semana. Mas se Para quem você é usuário, tirar cocaína, você gasta em 1 hora. Aí o pai vai começar a lhe questionar, não vai? Poxa, meu filho, de manhã eu não lhe dei? Não, mas já gastou com o quê? Como? Onde? Comprou o quê? Me mostre. aí vem a desconfiança, né, também. Já Tá vendo? começa Aí um é onde alerta. você começa a tirar as coisas dentro de casa, né? Para não estar pedindo, porque quando você pede, você vai ser questionado. Enfim, e passei, me rendi um bom dinheiro, mas uma coisa que eu odeio é a hipocrisia. Você sabia que aquilo ali não ia Não levar a ia nada, resolver. Eu ia passar a vida andando rapaz. com aquele rapaz, 17 anos, né? A gente foi comer filé de siri na Barra Nova. Saiu de Arapiraca para Barra Nova. Rapaz, tô com vontade da porra de comer o filé de siri lá na Barra Nova, bora. Rapaz, daqui pra Barra Nova. Vou procurar por aqui mesmo. Não, pra lá. Tá certo, bora. Passe lá no posto. Pra me encher o tanque e eu assino a nota na conta do meu pai. Mandei uma mensagem pro pai, né? Quando eu ia mandar áudio, que ele tava do meu lado. Então, mandei uma mensagem e o pai dele disse: leve ele pro Japão. Eu só quero que ele não use, pô. Se preocupe com gastar dinheiro, não. Pode gastar. Certo. O pai tinha essa confiança porque sabia que aquilo ali, mesmo de fato, você não ia, entre aspas, permitir, né? Então ele tinha essa segurança. E o dinheiro era um simples detalhe para ele que Mas tinha. é justamente isso. Vanessa, a gente vê nos CAPs AD de várias cidades aqui do interior de Alagoas que eu andei, a substituição de vício. O cara é alcoólatra, mas ele não vai fazer uso de álcool porque está dopado de remédio. Um ansiolítico, um remédio para dormir. Aí eu lhe pergunto, será que esse cara encontrou o caminho da recuperação? Ou ele substituiu a droga de preferência dele por outra? Ele não substituirá. Encontrar o caminho da recuperação é diferente. Será um caminho árduo, com muito espinho, com muita pedra, onde você vai machucar muito seus pés. Mas eu lhe digo do fundo do meu coração porque foi esse caminho que eu fiz, vai valer a pena. Sabe? Hoje é gratificante você chegar num lugar e ter o respeito das pessoas.
o quadro inverteu. Onde eu chegava, que antes as pessoas saíam, hoje eu chego, as pessoas vêm até a mim me cumprimentar, me dar parabéns de algumas entrevistas que eu dei em rádios aqui em Palmeiras, dos quais até você estava, né, presente. Participações em podcast dos quais eu participei, falei um pouco da minha vida e falei um pouco do meu trabalho, da minha vontade de exercer esse trabalho, mas sozinho eu não consigo, né? Então, recuperação é isso. Constância. É você saber que não pode, e a consciência é sua. Isso. Eu sou um alcoólatra. Você é minha namorada, você toma cerveja, mas eu não posso. Saber o lugar, né? E Meu lugar. cabe a você também respeitar. Se você é namorada de um cara e sabe que aquele cara tem um problema com álcool, é no mínimo obrigação sua respeitar aquela situação. Sim. Não trazer situações de risco. Você acha que recaídas, a maioria talvez delas, se dão por isso? Justamente assim, porque a gente escuta muitas pessoas falarem, se você já usou droga e não quer, já saiu dessa, mude as amizades. Porque geralmente um usuário, ele tem como amigo, ele pode ter outros colegas, mas amigos para conviver, ele vai ter pessoas do mesmo nível dele, de usuário, Mesmo meio, sem dúvida. porque ali eles vão falar a mesma língua, ali eles estão no mesmo intuito, né? Isso. Eles vão pensar em como conseguir, eles conhecem pessoas que facilitam. Então, assim, quando você decide, é uma decisão sua, sair desse mundo, tem que ver também essa parte externa, amizades, Hábitos, lugares, né? hábitos, pessoas e lugares. Isso fez parte quando você virou a chave. Sem dúvida, sem dúvida. Minha primeira atitude, sair do hotel. Lá no hotel, era o que, assim, para você? Eu usei muita droga no meu apartamento. Então os apartamentos ali são todos iguais, né? Então, Só lembrava, muda, remetia o que você viveu, né? traz lembranças eufóricas, né? Então é evitar sair do hotel. Então tem pessoas aqui em Palmeiras, são meus amigos hoje. Mas se eu parar para conversar com eles, me faz mal. E hoje eles nem usam droga mais, também, não usam mais. Mas se eu parar para conversar com eles, cara, é automático. Tanto Gatilho, na né? minha cabeça, é um É um gatilho, gatilho. quanto na cabeça deles também. Você começa a lembrar de situações que a gente viveu junto. E como eu falei, o meu maior patrimônio hoje é a minha sobriedade. Né? Vontade de usar, Vanessa, eu sinto todo santo dia. Não vou mentir para você, não, cara. Eu não tenho. Como eu falei, eu odeio hipocrisia. Esses Nem... amigos que você começou, né? Com eles, na farra, porque não era intencional de se tornar um dependente. Não. Mas naquele meio de escolar, né? Apesar de ser um colégio grande, de nível, né? De pessoas de um aquisitivo elevado, mas existe contato seu com essas pessoas? Elas também foram usuárias como você ou elas não tiveram, assim, esse aprofundamento? Acho que de uma turma de uns 12 ou 15 só se viciou eu e outro. Os outros eram, assim, Era, esporádicos. usava esporadicamente. Né? Muitos nunca nem compraram. Se aparecesse alguém que tivesse, usava. Entrava no Se não embalo, aparecesse também, ficava não de tinha boa. problema. Então, é isso. Tá? Hoje, o meu trabalho é para conscientizar, né? A juventude, esses adolescentes, para não ir. Não vai, cara. Não vai. Essas meninas, você vai se prostituir, o cara lhe vicia e lhe faz você prostituta do tráfico. E já vi isso acontecer diversas vezes. Aqui em Palmeiras eu já vi isso acontecer. Qual foi o relato mais absurdo, assim, que você viu? Ou de Eu alguém. não, o que eu vi, não, eu vivi. O cara me oferecia a namorada dele em troco de cocaína.
Eu cheguei no Feitosa, comprei 50 gramas de cocaína na época. Parei o carro, já tinha ligado pro traficante, acertado o preço e tal. Na época, como eu tinha um poder aquisitivo bom, eu não comprava de pinos como vendem hoje. Eu comprava de quantidade. Usava uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. Eu usava mesmo. E quando o cara me entregou, eu cheguei na porta do cara, entreguei o dinheiro, ele me entregou a droga, eu botei a droga no bolso. Voltei, desci o degrau, apertei no alarme aqui, o carro apitou, eu abri a porta e entrei. Eu vi quando chegou um rapaz, um pouquinho mais baixo que eu, os olhos claros, cabelo castanho claro, e uma moça, uns 18, 20 anos, cabelinho no ombro, loira, os olhos azuis, né? Pelos trajes, relógio, celular, você viu que é pessoas de família, não é maloqueiro. Entendi do carro, e a chave, liguei o carro aí. Esse cara quer. Diz, pô, velho, você vai levando tudo. Eu digo, tudo o quê? Pô, fui fazer um jogo aí com o cara, deixar meu telefone com ele até amanhã e para pegar 5 gramas e tal. Digo, vê aí se ele consegue com outra pessoa, pô. Não, pô, vamos fazer. Quer não pegar o celular? Eu digo, não. Aí a galeguinha que tava com ele disse, vá, moço, vá, pegue. Eu digo, não, meu filho, eu quero porra de celular não. O celular eu já tenho o meu. Não tô nem aguentando ele. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, me dê 5 gramas e leve ela. Aí eu olhei pra cara do cara e digo, bicho, tu tá querendo me dar a tua mulher por 5 gramas de pó? Aí ele olhou pra mim e disse, vá, eu faço tudo. Eu tô chocada. Dois viciados. Pra ele, 5 gramas, ele ia cheirar um bocado de tempo, né? E pra ela, o maior interesse era ir comigo, porque ela sabia que tinha uma quantidade grande. Então, E, eu vou e transar com esse cara e vou usar. Eu já sei que eu estando com ele, eu vou usar, tenho droga pra usar aí 3, 4, 5 dias, sei lá, né? Eu já vi outra situação do cara, humilhação. Vou falar de humilhação. Um cara que não era homossexual, né? E estava devendo ao traficante e chegou para comprar mais, fiado, né? E o cara disse, não, velho, não, só vendo quando você me pagar agora. Não, pô, ajeita aí, ajeita aí, ajeita aí. E abusou tanto. E eu estava fumando um cigarro de maconha com esse traficante. Isso aconteceu dentro de uma instituição prisional aqui do estado, há 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás. Do qual eu parei nessa instituição por um problema que não foi nada a ver liga com droga, né? Outra situação. E eu disse, meu irmão, dê. Aí o traficante olhou para mim e disse, ah, mago, você tem um coração muito bom. Dá porra nenhuma esse vagabundo, ele já tá me devendo. Meu irmão, dê, pô, pra esse cara não tá abusando. Ele falou, esse cara de 2 em 2 minutos vinha. Vai, velho, vai, ajeita aqui. Meu irmão, não vou dar porra nenhuma, não, velho. O cara ia embora. Tá bom, tá bom, tá bom. Aquele meio vinha o cara de novo. E você vê. E o cara é uma coisa até absurda, eu não sei nem. E acredito que vocês cortem isso. O cara disse, bicho, tu quer mesmo? Ele disse, eu vou pegar 2 pedras, vou botar no pênis pra tu tirar com a boca. E eu botei. Eu tava sentado naquelas camas de cimento e eu botei as 2 mãos na cama. Poxa, velho, que é isso? O cara não é viado, não, pô. Bicho, eu vim na visita, a esposa do cara com 2 menininhas gêmeas, a coisa mais linda do mundo. E o cara foi e fez. Quando eu digo que sua vida passa a girar em torno da droga, não duvide não, cara. Vou falar, vamos falar relacionado à química, dopamina, o hormônio do prazer.
Quando você fuma uma pedra de crack, a quantidade de dopamina que é injetada no seu cérebro é 10 vezes mais forte do que a quantidade que é injetada quando você tem um orgasmo. 10 vezes mais forte. Quando você tem um orgasmo, é jogado para seu cérebro X quantidade. Quando você fuma uma pedra de crack, aquela mesma quantidade é 10 vezes maior. Só que no orgasmo, ele é injetado e sugado. Ou seja, tem fração de alguns segundos. Né? Você sente aquele prazer vai embora. Momentâneo, né? No crack, ele enche. Enche teu cérebro. Ô, Moab, qual foi a virada assim de chave para você buscar assim ajuda? Porque assim, foram longos anos, né? Longos anos, 20 anos. 20 anos e você tentava sair e voltava ou nunca teve aquela iniciativa? Ou foi na primeira iniciativa que você disse assim, não, não é para mim, não quero mais essa vida, você conseguiu Vanessa, buscar ajuda? eu tive 2 internamentos, 3 na verdade, né? Dois internamentos de 6 meses e um internamento de 3 meses, que eu vejo como uma reciclagem, vamos dizer assim. Então, o que é que eu posso te dizer? Cara, tu tem um limite. Ninguém aguenta sofrer o resto da vida. Ninguém aguenta ser humilhado o resto da vida. Chegou algum momento que você perdeu a sua identidade, tipo, de olhar quem era Moab há 20 anos dessa forma e vai ser assim para sempre, não vou conseguir me resgatar. Eu Minha acredito que mãe isso já não daí falava, seja, mal falava comigo. acho Meus que filhos já não faziam questão. é uma dor interna, né? Isso. Você enfrenta, como eu falei, aqui em off, o pior oponente que algum ser humano pode enfrentar. É porque você enfrenta você mesmo. São as suas vontades. É você acordar de manhã e olhar para você mesmo. Você está ali morrendo de vontade de usar. Sei lá. Se você tem uma alegria, dá vontade de usar. Se você tem uma tristeza, dá vontade de usar. Se você discutiu com a sua mãe, deu vontade de usar. Se você discutiu com o seu namorado, deu vontade de usar. E o dependente químico, para ele você anestesia todas essas emoções, certo? Emoções que um ser humano normal sente. Alegria, tristeza, frustração. Né? Você sai de casa com um plano, poxa, eu vou fazer Sim. tal coisa hoje, e aquele plano dá errado, você se frustra. Mas você está habituada, Vanessa, a lidar com essa situação. O dependente químico, eu passei 20 anos sem sentir isso. Tá triste, droga. Tá feliz, droga. Tive raiva, droga nele. Então, para mim, eu costumo dizer que eu nasci novamente. Porque você tem que acostumar a sentir isso novamente, né? A falar com o filho não lhe obedecer. E aquilo é uma besteira que qualquer pai, qualquer mãe passa. Você é mãe, eu sou pai, eu sei disso. Mas eu não estava acostumado a lidar com isso. E aquilo era como se ele tivesse me dado uma tapa, me dava vontade de matá-lo. Desafiando, né? Tá me desafiando. Mas é uma coisa comum, É normal é o normal de da uma criação, idade, de tudo. né? Mas eu não estava habituado. Então é como eu falei, cara, a gente foi criado para ser forte. Eu imagino essa geração de hoje, Fragilizada, fragilizada, muito mimimi, muito não me toque, né? Para ter que encarar isso, porque a sociedade hoje é 10 vezes mais preconceituosa do que naquela época, sim. entendeu? Todo mundo tem aquela falsa, tenta passar aquela falsa impressão de politicamente correto, mas a gente sabe que todo mundo é preconceituoso.
Vou lhe dar um exemplo. Naquela época tinha um amigo, um cara que andava com a gente que nunca usou droga, só bebia. Mas era o único que tinha tatuagem. Era o único que o povo chamava de maconheiro. Maconheiro, E maloqueiro, era o é único, acoplado em o vários único que não, nunca usados. usou, cara. A gente acendia um cigarro de maconha dentro do carro. Ele tinha que parar o carro para ele descer. E ele, quando entrava de volta, ele estava reclamando. Fedor de maconha da porra e tal, mas era o único que tinha tatuagem. E quantas vezes minha mãe disse a mim, era você andando com esse maconheiro, não, e o maconheiro era eu. Mas essa é a sociedade. Essa é a sociedade. Então, quem vai estar com você, seja seu namorado, seu marido, tem que gostar muito de você, senão lhe vira as costas. Certo? E seu pai e sua mãe. Certo? Talvez você tenha filhos. E talvez eu serei criticado por isso. Mas hoje, poucos serão os filhos que vai ter um pai ou uma mãe na terceira idade e vai botar dentro de casa. Ah, vou botar dentro de casa não, porque minha mulher não quer. Prefere pagar R$ 5.000 numa clínica e joga você numa clínica para lá e você para lá que se vire. Os números já são bem elevados, né? Nos dias atuais, a gente já consegue perceber que há uma dificuldade muito grande dessa Então, questão. então, Vanessa, eu vou bater novamente na tecla. A minha luta é para ter espaço, né? Para chegar na escola da sua filha e falar o que eu vivi. E é perigoso. A escola, assim, é uma instituição educacional, claro, mas são cabeças totalmente diferentes, realidades diferentes, né? E esses dias eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, sobre o conversar que os pais têm que ter com os filhos, independente de ver a rotina dele ali bem regradinha, escola, né? Não tem amigos na rua, mas onde ele passa a maior parte do tempo? Envolvido na escola. Então lá ele conhece pessoas, conversa com pessoas que têm a mentalidade diferente da dele. Então, se ele não tiver esse apoio do pai, para poder o pai orientar, pai e mãe, né? E ele Mas aí que conseguir tá. se deter das armadilhas, né, do inimigo, fica ainda mais complicado, né? Porque quem vai imaginar que na escola, mas você é um exemplo, no seu caso, o, o, o Foi, experimentar, né, a começou na curiosidade escola. começou na escola. Então, isso pode ser um alerta também. Isso década de 90. começo da década de 90, né? 89, 90, 91 por aí. E hoje? Que o acesso à droga tá aí, na porta, na minha, na sua, na de qualquer Na um. porta, é Tá na verdade. porta. Antigamente a gente andava um bocado para conseguir. Hoje em dia tá na porta. Essa é a realidade. Entendeu? Com- Pegando o gancho do que você falou, quantos pais param para conversar com seus filhos? O cara chega em casa exausto de um dia de trabalho, cheio de compromisso, principalmente nessa crise financeira que a gente está vivendo atualmente. Cheio de compromisso, as contas não fecham, né? Colégio é uma coisa, é outra. E poucos são aqueles pais que chamam e sentam. Como foi? Como é que tá? Geralmente joga para a mãe, né? Mas se tratando do homem, o homem precisa de uma figura masculina, certo? Tem para um filho homem, a melhor mãe do mundo não é suficiente, porque tem coisas que só um homem é capaz de passar para ele, no caso, o O pai. pai. O pai, um padrasto, um tio, Um enfim, avô, né? é Alguém que alguém tenha que tenha essa esse consciência, papel. essa visão, que faça esse papel, entendeu? Porque não é porque a mãe é ruim, é porque você não pode falar sobre uma coisa que você não faz ideia de como é. Você faz o papel da esposa, seu marido faz o papel do esposo. Então, tem responsabilidades que é sua, né, como cuidar da casa, manter.
alimentação, roupa limpa e tal, e tem responsabilidades que é dele. Você não pode passar para um filho seu a responsabilidade do pai, porque você não sabe nem como, você não faz ideia. Você tem uma noção por alto. Mas uma coisa é você imaginar, outra coisa é você viver. A prática é bem diferente da teoria, né? Sem dúvida. Teve alguém no processo de libertação sua, assim, pessoa, que na prática mesmo, né? Porque às vezes na teoria ou até psicologicamente falando, você tinha os seus motivos, que eram seus filhos, sua mãe, a memória do seu pai, né? Sem dúvida. Irmãos, enfim, amigos que puderam dar ali uma palavra, né? Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha alguns que tenha nesse momento compreendido e não tenha excluído você da vida deles por Uhum. completo. Mas teve alguém assim que lhe motivou de pegar na mão e dizer vamos, ou aconselhar, ou tentar fazer você enxergar que aquilo ali não era a vida para você, né? Não é para ninguém, mas para você em particular, pelo fato de ser quem você era, né? De onde você veio, suas raízes, de tudo que lhe foi proporcionado, porque isso tudo leva em consideração e talvez até o olhar da sociedade de dizer, ele não precisava passar por isso, né? Porque aparentemente, aos olhos da sociedade, e você mesmo aqui relatou, você tinha tudo o que você queria, porque seus pais podiam proporcionar. Então, você é de uma época, de uma década, que era muito visado as pessoas que tinham condições, né? Que, independente de ela ter amigos de outra classe, mas assim, a valorização de você ser filho de fulano, né? Filho do Tem um Zaqueu lá carro, do tem uma hotel. moto, tem dinheiro, não Então, tem. ali muitas pessoas querem sua amizade, querem chegar junto pelo status que você proporciona, Isso. independente da outra não ter ou de ter Se rapaz, também. meu filho anda com o filho de E isso fulano. era um cartaz, né? É, o cartaz. Então, antigamente era muito comum quando você E via sem um dúvida. pai dizer assim: meu filho se relaciona muito bem, ele é amigo de fulano, o pai é médico, ou o pai é empresário, o pai é dono de um hotel. Então, para outra pessoa que está ouvindo ali, diz, realmente, né, ele tem um nível ali de amizades. Só que nesse outro lado esconde-se também uma problemática, né? Como você era referência nesse lado, mas acabou entrando em um mundo que não era para você nem pensar, né? Pelo fato de ter tido toda essa bagagem aí familiar. Mas quem foi peça fundamental para que você pudesse sair? Teve alguém ou foi sua força de vontade mesmo? Vanessa, como eu falei, eu acho que Deus. E hoje quem me mantém limpo é minha mulher, sabe? Eu não faço por ela, nem faço por meus filhos, não faço por ninguém, porque não funciona, né? Ah, Vanessa, eu deixei de usar droga por causa da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, eu volto a usar droga. Então não funciona, entendeu? Eu fiz por mim. Eu acho que por diversas vezes, durante quase boa parte desses 20 anos, sabe qual era o meu pedido e minhas orações? Que Deus me levasse. Eu convivi com a morte. Hoje eu converso com um amigo. Se você me perguntar se eu tenho medo de morrer, eu não tenho um pingo. E Você passou por situações assim que hoje você olhando e diz, passei de morrer. eu já vi o cara botou a pistola na minha cara e atirou e ela quebrou o coco. O cara matou um cara do meu lado. A distância era menor do que essa entre mim e você agora. E não me viu. Tem outra explicação? Qual a explicação? Realmente. Deus, Né? né? Deus não tem Ali outra não. explicação, cara. Não tem outra explicação, não. Não existe outra explicação. E hoje eu tenho consciência. Eu tinha que passar por tudo que eu passei na minha vida para ser o homem que eu sou hoje. Entendeu?
Aí, como eu falo, tem medo de morrer? Modo, tenho não. No dia que ela vier me buscar, eu estou pronto e preparado. Só não estou querendo ir. Não estou querendo, não. Mas eu estou pronto e preparado. Vanessa, eu convivi com a morte. Você tem uma amiga. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga. Aí a amiga, você anda sempre com ela. Você vai ter medo dela? Era eu e a morte. Tem medo da morte se ela andava comigo? Quantas vezes eu não vi um amigo ser morto? Quantas e quantas vezes eu não vi um amigo tirar a vida de outra pessoa? Isso passa a ser rotina, cara. Eu disse, fulano, de tanto você ver aquilo, passa a fazer parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Fica natural, né? Fica, realmente fica natural, sabe? E eu acho que o que mais me levou a retornar, a renascer, que eu já tinha morrido, né? E ninguém sabe, porque não tinha sangue, só tinha lágrima. Eu já tinha morrido. Não tinha sangue, só tinha lágrima. Foi justamente isso, sabe? É, você passar por uma humilhação já é muito difícil. E você viver sendo humilhado se torna algo que nenhum ser humano é capaz de aguentar, sabe? Eu acho que, graças a Deus, eu nunca tive coragem de tirar a minha própria vida, mas vontade nunca me faltou, principalmente nessa época. Hoje não, minha vida é outra. Mas eu sabia, cara, eu vou fazer falta a quem? Não vou sentir falta de ninguém. E nem vou fazer falta a ninguém. É melhor. Minha mãe tá com 20 anos chorando. Vai, não vai, chora por minha casa. Eu morrendo, pelo menos, é a última vez que eu faço ela chorar, né? Já era. Como é a sua relação hoje com a família, assim, Cara, a atualmente? droga me construiu um abismo muito grande entre eu e meus irmãos, né? Minha relação com minha mãe nunca foi das melhores. Eu sou o filho mais velho, então sempre fui muito ligado a meu pai. Mas minha relação entre eu e minha mãe melhorou 100%. Hoje a gente conversa, né? Somos muito diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes diante de várias situações, mas a gente se respeita. Eu tenho meu ponto de vista, ela tem o dela. A gente já bateu de frente muito por esse motivo, mas hoje é minha mãe, eu não posso mudar, né? Eu sou filho dela, ela já tem consciência que não pode me mudar. Enfim, hoje a gente vive muito bem. Minha relação com meus filhos melhorou muito, graças a Deus, né? Tem aí a caçula já tem 16, vai fazer 17 anos já, tá uma moça, né? Minha filha mais velha, Thalia, mora em São Paulo, né? Hoje é psicóloga. Tá o João Vitor, que é o segundo, foi pai recentemente. Tá lá, me deu uma netinha, que Deus abençoe. Tem o Pedro Lucas, que está aí batalhando. Se Deus quiser, daqui uns dias se forma em educação física. É um apaixonado pela musculação como eu, né? E tem a Hanna, que é a caçula, que vive em Maceió. Né? Além dos filhos do coração, né? Yasmin, que é a filha de Júnior Barros, que eu criei, né? Que me chama de pai. Tem o Daniel, mora lá em Recife, que me chama de pai também. Enfim, a mudança trouxe outras mudanças, né? E eu sou grato a Deus por tudo isso. Quais são os maiores desafios, assim, hoje você como técnico em dependência? É, porque além de uma missão, é uma responsabilidade muito grande, né? Você passar a mensagem, não só a parte teórica de estudo, mas a parte de alguém que Testemunho, né? vivenciou, né? Então você testemunha e você consegue entender um usuário quando ele chega para você para conversar, Sei, conversa com porque eu já o senti pai não aquilo. entende, É, né? O pai questiona o que é que faltou, enfim. Aquilo ali
às vezes não, na maioria das vezes até distancia, né? Porque Sem o dúvida, usuário piora. entende que não tem compreensão. Então, você faz esse papel, né, de compreender, porque você já passou, já Vi- viveu na pele, e é diferente de alguém. Eu estou ouvindo seus relatos, mas eu nunca Nunca, se- vivi o que você viveu. sem Então, eu dúvida, posso passar adiante o que eu ouvi aqui, a minha sensação de ouvir o seu testemunho. Mas é diferente de você que viveu. sem Né? dúvida. Para alguém que está passando por isso, talvez não tenha nem, não tenha vivido ainda 10% do que você viveu, mas já tem alguma bagagem. E relatando, contando, desabafando com você, você vai poder falar talvez a palavra que ele precise ouvir, né? Para que ele entenda que ele está tendo uma chance através de você, que você está sendo ponte, para que ele saia daquele mundo, para não chegar a viver tanta situação como você viveu, né? E eu acho que hoje, 2025, tudo está muito mais potencializado do que lá atrás, né? Sem dúvida. Se era perigoso, agora é muito mais, né? Porque agora as pessoas resolvem tudo de uma forma, né, muito exacerbada. Isso. Então, você tá ali, e a gente vê isso nos noticiários todas as noites, todos os dias, o tanto de coisas que acontecem que o que puxa aquilo ali é a droga. Sendo ela para quem apenas usa, sendo ela para quem não usa, mas vende. E existe até um, não sei se é mito, né? Eu já ouvi muito falar que não é sempre que alguém que vende usa, ou que quem Geralmente quem vende vende não não usa. usa, né? Porque Sabe a perde, destruição. exatamente. E também perde porque ali o foco deles é o quê? Ir para o financeiro, porque sabe que as pessoas farão tudo e mais um pouco para conseguir a droga, né? Que é um objeto de luxo para eles. Então, vende o que tem de mais valioso pelo preço da droga ali, sem, né? Então, o que isso representa para você ali? Porque eu sei que tem muitos desafios também. Porque você lidar com a dor do outro, uma dor parecida com a que você já teve, deve despertar gatilhos, com certeza. Sem Porque dúvida. você volta para o lugar que você já saiu e não quer voltar mais. Vanessa, não tem como você não absorver, entendeu? Eu já trabalhei em instituições, em clínicas involuntárias, e sinceramente, você chega com esgotamento psicológico fora do comum. Porque ninguém chega com solução, só chega problema, entendeu? É um se lamentando por cada namorado, outro se lamentando por cada esposa, outro se lamentando porque está internado. Dói, dói. E a dor emocional é a pior dor que existe. Você levou um corte aí, você pega um carro aqui e vai para a UPA. Vão suturar, dá uns 3, 4, 5 pontos no seu corte e dá um anti-inflamatório e um analgésico. Em casa você está dormindo como uma criança, como um bebê, à noite. E aquela dor que você está sentindo aí dentro? Qual é o remédio que você vai tomar e vai passar? Então, o meu maior desafio hoje é espaço. A minha maior dor hoje é ser procurado por um pai ou por uma mãe da minha cidade, né? Pessoas que eu prometi a Deus de ajudar e eu não tá de mãos atadas, eu não tenho condição financeira. Eu tenho uma casa para manter. Eu não posso deixar de meus afazeres, de onde eu tiro meu sustento, para ajudar. E o poder público, não estou aqui criticando a gestão municipal, o poder público, de um modo geral, não fornece isso a ninguém. A ninguém. Você tem o dinheiro e o pior de tudo, nenhum tratamento garante que você vai parar de usar, porque a decisão é sua, não é da clínica. Entendeu? A clínica lhe traz técnicas e ferramentas para que você lide com crises de abstinência, para você lidar com diversas situações que vão vir cedo ou tarde, sem sombra de dúvida. Mas cabe a você utilizá-las. Se você não utiliza, você volta para a droga. A abstinência é uma porta para o retorno, né? São É, crises
Os crises momentos que você teve a abstinência, como você conseguiu? Você teve recaídas, né? tive, Algumas tive. recaídas. Mas assim, você também deve ter uma experiência grande em momentos de abstinência. Como que você fez para não se entregar a Me ela? manter minha cabeça ocupada, 100%. Quando você percebe que está batendo ali a abstinência? É o estado nervoso? Você fica Você com o começa a ficar, temperamento. a irritabilidade, certo? Você fica com os nervos à flor da pele. Se você parar em algum momento, começa a vir lembranças de momentos de uso de droga, né? A gente que foi usuário, que é dependente químico, a gente identifica essa situação, né? E porque existe um programa, o programa de Narcóticos Anônimos, são 12 passos, dos quais os 3 primeiros são os mais importantes, né? O primeiro passo diz que admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que nossa vida tinha se tornado incontrolável. A palavra adicto quer dizer escravo de algo. Ou seja, admitimos que a minha adicção, o meu vício da droga, me fez perder o controle da minha vida. Toda caminhada, toda corrida começa com o primeiro passo, né? Então muita gente acha que consegue controlar, Vanessa. Um cara como eu, que trocou um carro em 1 quilo de cocaína, você acha que consegue cheirar 2 carreirinhas só? Não, vou cheirar só essas 2, pô, eu quero mais não. Irmão, vai mentir para mentiroso? Eu troquei um carro de luxo, na época, em 1 quilo. E passei quase 3 anos cheirando pote, todo dia, diariamente. Será que eu vou me auto-sabotar, achando que eu vou comprar um pininho de cocaína, fazer 2 carreirinhas e vou tirar só elas e tá bom? A dependência química é caracterizada por 2 fatores, compulsão e obsessão. A compulsão é cada vez querer mais. E a obsessão, a sua vida gira em torno daquilo. Entendeu? Quando você chega em um determinado estágio, você chega aqui, pode botar um viciado, levar ele para arranjar uma mulher linda, levar ela e o viciado para o motel. Na cama do quarto do motel, na mesa do quarto do motel, você bota a droga de preferência dele. E bota a mulher só de calcinha na cama. A cada 1000 vezes, ele vai escolher 1001 a droga. Ah, é homossexual? É não. Isso é obsessão. O cérebro e o organismo dele está tomado por aquela substância. Ele não vai enxergar mulher nenhuma, não, pô. A obsessão é para quem. Então, cara, não acho que vai ser fácil, não. Eu tenho, sei lá, pouco mais de uma década em recuperação. Todo dia eu sinto vontade de cheirar, Vanessa. Eu não sinto lembranças do crack, que foi a droga que me levou para o fundo do poço. Eu não sinto lembrança da maconha, mas da cocaína eu sinto. Então eu tenho que ter essa consciência. Puxa, estou com um problema gigantesco para resolver. Sei lá, um problema com um filho, um problema, um desentendimento com minha esposa, um problema financeiro. Se eu cheirar, vai resolver? Primeiro, eu cheirar vai me isolar. Ou seja, eu estou com um problema com a minha esposa. Eu não vou procurar ela para com a gente conversar para resolver o problema. Certo? Estou com um problema com meu filho. Eu não vou procurar ele, eu vou me isolar. Vou me afastar ainda mais. Não, eu vou resolver aquele problema e vou causar outro. Entendeu? Muita gente quer deixar de usar droga, mas poucos querem pagar o preço. Existe um preço a ser pago, sabe?
Quando você sai de um tratamento, você não vai ter um tapete vermelho e uma banda de música ali esperando lá fora, não. Você é o mesmo drogado, a mesma drogada que entrou. Cabe a você mostrar através de atitudes e comportamentos que você é uma nova pessoa, é um novo ser humano. Hábito, pessoas e lugares. O cara que tem um problema com álcool, ele vai fazer o que num bar? É questão de tempo para ele recair. Aí eu tinha problema com droga. O que é que eu vou fazer num bairro que eu sei que eu frequentava aquele bairro na época de uso? Não vou que eu vou recair, E você tá a um passo de voltar, né? Tipo, a decisão é sua. Ou você entendeu? cria, Então, ou você... assim, o inimigo, ele é traiçoeiro. Quando você entra em recuperação, você é uma alma resgatada. E o inimigo é traiçoeiro, né? Ele vai traçar diversas armadilhas, seja através de uma menina. Muitas vezes você começa a paquerar uma menina e paquera um mês, paquera dois, paquera seis, paquera um ano e insiste para ficar com aquela menina e aquela menina desconversa, na hora H desconversa, lhe dá um espaço, quando você se aproxima, ela desconversa e vai chegar um momento que muitas vezes, quando você tem a oportunidade de ficar com aquela menina, abre a bolsa e tira a droga. Aí é onde você tem que ver, botar na balança o que é importante para você. Ficar com aquela pessoa, a sua sobriedade. Passa um filme na, Né? na vida da pessoa que tá numa situação dessa. Passa, não passa? Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que recaem. Recai. Por que não? Não vou cheirar, não. Cheire. Beleza. Você cheirou. A gente tá num quarto, num hotel, sei lá. Eu não vou beijar a sua boca depois. Eu fui viciado. Quando eu beijo a sua boca, tá o gosto da droga. Eu posso não usar naquele momento, cara, mas você vai embora e eu vou embora com a droga Ela, martelando. a situação plantou ali, é só questão de tempo. Questão de tempo. Questão de tempo. Então eu tenho que evitar. Eu tenho que evitar. Não tem desculpa não, cara. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? Minha mulher, amo minha mulher. Se a convivência com ela me começar a me causar risco na minha sobriedade, eu deixo ela. Porque a minha recuperação está em primeiro lugar. Não é falta de amor por ela, não. Isso é amor por mim. É amor por mim. Porque ela vai ser a primeira se eu recair e virar as costas. Porque se ela fosse usuária de droga, ela ia estar comigo fazendo o quê? Nem ela pagando, eu queria ela perto de mim. Então, isso, eu citei minha mulher como exemplo, mas isso é qualquer pessoa. Um pai não aguenta um filho, cara. Então, ou você entra em recuperação e tem que se conscientizar que terão grandes desafios. E muitas vezes você pula essa mesa, esse birô gigante, tropeça numa brita. Sabe o que é? É minimizar as coisas. É você achar que só o único obstáculo que lhe traz risco de voltar para a droga é um desse. A brita, você acha que não traz, não. E é aquela que vai lhe derrubar. Aquela que vai lhe derrubar. Qual é a maior lição em toda essa caminhada sua, assim, positiva, pós, né? Você passou por tudo que passou, mas o que te trouxe de positivo que você consegue enxergar e entender todo o processo que você passou, que você saiu vitorioso? Muita gente não consegue.
chegar à vitória, né? Sendo ela sair das drogas, ter a oportunidade de se reconciliar com pessoas e de voltar mesmo à rotina dela. Lógico que uma rotina cuidadosa, tem ambientes que você não pode nem passar perto, tem pessoas que você também não deve deixar adentrar por inteiro na sua vida. Mas tudo traz lição. Então, qual foi o ponto mesmo que você conseguiu enxergar essa lição? Cara, eu acho que para mim, o que Deus me trouxe de mais importante, eu acho que a melhor lição e a melhor sensação que eu pude ter foi conseguir ajudar outras pessoas. Já me questionaram, Vanessa, se eu não tinha vergonha de falar o que eu falei aqui. Bicho, aí tu vai falar que morou na rua. Não morei? Tem pessoas que me conhecem daqui que viu. Se através do meu testemunho, se através do meu conhecimento como profissional da área, eu consegui livrar uma vida, um jovem, do mundo das drogas, esse testemunho será falado. Pode ter certeza que eu sou capaz de contar tudo isso no Jornal Nacional. Porque, como eu falei, o meu maior patrimônio hoje é a minha recuperação. E é ruim de você imaginar. Eu sei o que minha mãe passou, eu sei quantas vezes minha mãe sofreu. E você vê hoje outras mães, como eu já recebi, minha mulher é testemunha disso, de você receber, de me ver receber uma ligação 10, 11 horas da noite de uma mãe desesperada com um filho há 3 ou 4 dias, sem saber o paradeiro, que já levou televisão, já levou fogão, já levou bujão, já levou som. O que não levou foi porque não tem como vender, porque ninguém quer comprar. Eu acho que ninguém faz ideia do que é isso, né? E é justamente esse sofrimento. Porque eu sei que a maioria das pessoas, Vanessa, não tem condição. Não é só financeira, não, é estrutura psicológica. Porque como você falou, você foi bem assertiva nas suas palavras, quando você falou, cara, não é só gastar o dinheiro, não. É você ser mãe e conversar, é você ser pai e conversar. Porque hoje tem muitas das escolas é tempo integral, né? Vai de manhã, sai no final da tarde. O menino passa o dia na escola. Eu lhe pergunto, faça uma análise aí no seu ciclo de amizade, quantos pais e quantas mães para. Às vezes seu filho chega em casa, bença a mãe, bença pai, meu filho, Deus abençoe e tal, dá um beijo, venha comer e tal, já fez a tarefa. Não vou fazer, beleza, faça e tem que dormir, que amanhã tem aula. Aí você já toma seu banho, já vai organizar seu dia de trabalho para o dia seguinte, né? A roupa de que você vai, sua bolsa, o que é que você vai precisar e tal, e já vai dormir ali. Isso vai passando a ser Todo, rotina. todo dia a mesma coisa, né? Aquela rotina. Então, o que seu filho fez, o que seu filho deixa de Uma fazer. observação interessante é justamente o início, né? O seu início, por exemplo, foi a rotina de usar era aos sábados. Depois passou para os domingos, Isso. né? Então tem Todo esse processo. esse processo. Como a gente está falando agora dessa talvez ausência, né, da conversa dos pais, de saber entender como foi o dia, ou de mostrar, ter a preocupação de mostrar, ó, eu tô ligado, né, Cuidado na diga vida. aí como é que tá sendo, faça as coisas direitinho, porque eu tô na cola, não é deixar ele sentir que, meu pai tá trabalhando, não tá nem preocupado. Porque isso daí, esse afastamento, acaba que Você se ele afasta e deixa um espaço. total, deixa uma É o lacuna. espaço, Exato. E é aquela aonde. lacuna ali, quando se preenche com essas coisas, você pode saber de imediato, mas ali já foi, o primeiro passo já foi dado, né? Então, eu quero que você, aproveitando esse momento de esclarecimento, inclusive, que para aqueles pais ou familiares em geral, porque às vezes é um avô, uma avó, um tio que está ali sobre
né? A responsabilidade da criança, do jovem, do adolescente, não tem idade para isso. Quando ele começa a ter informação, ele já está, né, ali, sei lá, no risco, porque é um risco, não deixa de ser, Sem dúvida. né? E a criação, a educação, ela tem dois vertentes, né? Porque às vezes a pessoa diz, ah, mas a criação que eu dei, só que é momento, a criança está, o adolescente está numa descoberta. Então, por mais que você tenha uma base, você não pode amolecer naquela base, porque a brecha que você der, ali é o estopim, né? Para que ele venha a acabar experimentando, enfim, através de amizades ou de curiosidade mesmo, porque nem sempre é o outro que indica. Pode ser a pessoa que tenha curiosidade, né? Chega em um Enfim, determinado ambiente, tem alguém usando, dá vontade de experimentar. como é aquilo ali, qual é a sensação, enfim. Então, para a pessoa que está nos assistindo agora, talvez esteja passando por esse momento, ou não quer passar, qual a mensagem que você passa, assim, de alerta mesmo, e até mesmo de esperança? Vanessa, o que eu deixo para você, pai, para você, mãe, para você, adulto que tem um jovem, uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente em casa, observe, converse, né? Conscientize que todo erro terá uma consequência, né? Porque a gente é livre para fazer nossas escolhas, porém somos prisioneiros das consequências, a gente não pode fugir dela. Observe toda mudança de comportamento, o aumento de pedido de dinheiro. Pai, me dê 10, pai, me dê 20. Porque a maconha é uma droga barata. R$ 10 dá para usar 3, 4 dias. Então, quando isso vai começando a virar mais, vai tendo mais constância, esse pede de dinheiro, com certeza o número de vezes que está fazendo uso aumentou. Né? Observe com quem seu filho anda, horários. Né? E, mais uma vez, eu peço, cobre do coordenador da escola onde seu filho estuda, seja pública ou privada, instituição privada, que o coordenador ou o diretor traga para a escola um profissional da área, para que fale, para que mostre o que vai acontecer, se caso você vá por esse caminho. Não deixe para procurar isso depois, que talvez pode ser tarde. Como eu falei lá no começo, né, nos números da Organização Mundial de Saúde, a cada 100 dependentes químicos, apenas 3 conseguem parar de usar. Então não deixe que seu filho se torne um dependente químico. Cuide do seu filho, observe, cobre, porque isso não é a minha, não é a sua vida, é a vida dele. É o futuro dele que está em jogo. E talvez uma falta dessa cobrança, a falta dessa cobrança pode custar a vida dele lá na frente. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado, Vanessa, mais uma vez. Para mim é uma honra participar. Eu que agradeço, Moab. Tenho certeza que a entrevista, né, esse bate-papo, que foi um bate-papo, você contando sua experiência, né, vai servir de alerta, de incentivo, né, de até preparação mesmo, para que as pessoas possam entender que há solução, né? Contanto que exista a informação. Acho que a base de tudo é isso, a informação. Sem dúvida. Buscar ajuda, né? E ver que não está perdido, não. É aquela história, enquanto há vida, há esperança. E que Sem vários sombra de corações sejam tocados. Inclusive, se algumas pessoas tiverem, que são usuários, estiverem nos vendo, que ali chegue né, aquele momento de dizer, peraí, deixa eu Eu me fazer um coloco à reajuste. disposição aqui de todos, né? Você tem meu número, quem quiser pode procurar a Vanessa, ela tem meu número. Eu estou aqui para ajudar, né? O erro que umas pessoas cometem, eu só posso traçar o caminho que você tem que fazer. Eu não posso ir por você, né? Muito bem. Ficamos por aqui, mais um episódio, né, do podcast. Então, compartilhem, curtem, curtam muito, mandem para os amigos, para os seguidores. Tenho certeza
que vai ser de suma importância. E na próxima sexta estaremos aqui de novo com um novo tema e um novo convidado. Até a próxima!